Se você é meu inscrito ou inscrita, já assistiu minha série sobre Aire, tem entre 18 e 30 anos, ainda reside com os seus pais, está com dificuldades com a questão da comprovação de residência para sua inscrição no Aire, esse vídeo é para você. Quando você vai saber daquilo que eu tenho para te falar? Logo depois dela, a de sempre, a sigla ou vinheta. Salve ragazzi! Mais um vídeo sobre Aire para integrar uma playlist que eu estou fazendo só sobre eles. Nós temos aqueles 4 iniciais, já temos pelo menos 2 em que eu presto esclarecimentos às suas perguntas e agora eu trago mais um quanto a uma pergunta que vem sendo feita várias vezes por vários dos nossos inscritos e inscritas. Eu já tenho esclarecido essa questão para vocês por escrito ali nos comentários, mas é sempre interessante gravar um vídeo para mostrar para vocês. Qual é essa questão? Nós temos muitos cidadãos italianos que foram reconhecidos junto com os pais mesmo, em processos familiares, mas que eles têm, por regra, que fazer a sua própria inscrição anagráfica, o seu próprio requerimento de inscrição no Aire. Ou seja, se você tem entre 18 e 30 anos de idade, essa é a sua situação. E a pergunta que é muito recorrente vem para mim, afinal de contas, Giba, eu posso juntar um comprovante de residência em nome dos meus pais? Eu não tenho absolutamente nenhum documento no meu nome. É possível? Não é? Eu vou tentar responder hoje isso aqui nesse vídeo. E eu vou trabalhar, como sempre, vocês sabem que eu estou baseado em São Paulo, eu vou trabalhar com aquilo que São Paulo diz, que tem algumas regras bem específicas quanto a isso, inclusive um formulário que deve ser preenchido, em que o pai ou a mãe vem e declara que o filho ou a filha reside com eles. Isso já é feito, já está pronto ali no site do Consulado de São Paulo. Outros consulados não trabalham com essa mesma clareza, e eu vou mostrar para vocês a hora que eu for compartilhar a tela. Nesses casos, vamos ver o que eles falam, e eu vou indicar como é que vocês vão entrar em contato com esses consulados para tirar a prova dos 9 e saber se a situação ali é semelhante ou igual a São Paulo. De qualquer forma, eu trago aqui a realidade de São Paulo, porque o que eu percebi, há ali um módulo, né, um formulário, a gente chama em italiano um módulo, o que é um formulário, para ser preenchido ali pelos pais e eles assinarem. E ele tem cara de um formulário universal, algo que não seria só daqui de São Paulo. O problema que a gente enfrenta é a falta de clareza dos sites, por exemplo, de Curitiba e de Belo Horizonte sobre isso. Eu não fui pesquisar ainda no site do Consulado do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, nem o de Recife, tampouco a Embaixada de Brasília. Então fica aqui o meu alerta para vocês, para que se vocês estão sediados nas esferas de influência, nas áreas de atuação desses consulados ou da embaixada, procurem entrar no site do seu respectivo consulado ou da embaixada e buscar essa informação. Durante o vídeo aqui eu vou explicar as palavras-chave que você tem que utilizar no Google para encontrar essa seção no site do seu consulado e ver o que ele pede, o que ele deixa de pedir, até algum contato, algum endereço de e-mail que conste ali para vocês falarem diretamente com esse consulado e tirarem a prova dos 9 e não fazerem nada errado. Perfeito? Vamos seguir com o vídeo então. Eu vou colocar aqui na tela, inicialmente a questão de São Paulo, depois a gente mostra rapidinho, pelo menos Curitiba e Belo Horizonte, ok? Como sempre, já venho fazendo isso desde do meu vídeo anterior. Eu peço a vocês, quaisquer perguntas relativas a esse assunto, por favor, deixem aqui no nosso campo, na nossa seção de comentários. Primeiro porque algumas pessoas às vezes vêm me procurando pelo Instagram, eu não tenho como, realmente não tenho tempo, não tenho condições de dar vazão aos atendimentos ali dentro do Instagram. Se não for uma questão muito pessoal, eu não tenho como atender. E outra coisa, já expliquei, quando vocês colocam a sua dúvida aqui, nós não vamos ter uma situação em que eu só beneficio a você e resolvo aquela sua questão. Aquela sua questão fica pública aqui no campo de comentários, outras pessoas terão acesso a ela e as respostas que eu eventualmente possa dar, e o resultado é que todo mundo ganha com isso. Eu, em tempo, vocês com a informação de que necessitam e outros inscritos que estejam aqui com a gente dentro do canal. Vamos sempre lembrar que a construção de um canal de YouTube, vocês bem sabem disso, é a construção de uma comunidade. A gente está aqui emanados por interesses em comum, por sonhos em comum. Nada mais justo que a gente compartilhar
tudo aquilo, todo aquele conhecimento que a gente busca e produz aqui dentro. Eu agradeço, vamos seguir agora a gente vai para a tela e vamos tratar dessa questão da comprovação de residência do maior entre 18 a 30 anos que vive com os pais. Vamos lá para a tela. Muito bem, estamos projetando a tela. Agora é aquele momento bonito em que eu coloco meus óculos, porque senão eu não vou enxergar a tela para poder explicar para vocês. Ali na tela, o que vocês estão observando? Tem 3 abas no meu navegador. A primeira delas nós vamos tratar do Consulado de São Paulo. Vou tratar dele genericamente, nós vamos observar um detalhe, parar nesse detalhe, vou mostrar o que acontece ali nos consulados de Curitiba, que serve aos estados do Paraná e Santa Catarina, e também no Consulado de Belo Horizonte, que serve apenas Minas, como vocês bem sabem. Rio de Janeiro atende o estado e atende o Espírito Santo. Acabei não colocando aqui para vocês, endosso mais uma vez, procurem no site do seu consulado, se vocês forem do Rio, essas informações, porque como vocês verão aqui, existem diferenças entre os consulados. Não existe uma uniformidade, uma clareza universal aí. Procurem, então, sempre tomar essa cautela de checar informações que eu passo aqui no site do seu respectivo consulado. Para mim é impossível, são 5, 6 consulados, e mais a embaixada aqui no Brasil, eu fazer de todos sem fazer um vídeo que dure 1 hora. Perfeito? Então vamos lá. A questão da comprovação de residência. A parte geral aqui que vocês vão ver no site do Consulado de São Paulo diz respeito ao sistema de comprovação de residência para todas as pessoas, independente da idade, né? Para todos os adultos, vamos dizer, os pais, por exemplo, que são cidadãos italianos e vão fazer o próprio registro. E há um ponto específico sobre aquele cidadão maior de idade, entre 18 e 30 anos de idade, que ainda reside com os pais, que é o objeto maior aqui do nosso vídeo de hoje. Perfeito? Então vamos lá. Vou colocar aqui meus óculos e vamos dar uma olhada. Então, como vocês veem, este é o website do Consulado Geral da Itália em São Paulo. Como é que eu cheguei até aqui? Usando palavras-chave no Google. Eu nunca vou lá na porta do site, vamos dizer assim, na página principal e vou vasculhando. Eu sempre faço pesquisa pelo Google para ele me levar naquela seção específica do meu interesse no site do consulado que eu consulto. Então, nesse caso aqui, eu coloquei em italiano, fiz uma pesquisa, Consolato, as palavras-chave, Consolato, Itália, São Paulo, né, como se escreve em italiano, São Paulo, com O, e coloquei AIRE, prova, residência. E aí caiu exatamente nesta parte aqui. Obviamente, estou deixando aqui tudo em italiano, porque eu sei ler, vocês podem vir aqui no cantinho superior direito, ó, sair do italiano e transformar em português. Mas eu vou explicando aqui para vocês. Eu tenho alguns detalhes de quais são aqui. Primeiro, para todas as pessoas, quais são provas de residência aceitas em São Paulo, tá? Sempre lembrando, em São Paulo. Então ele diz o seguinte, ó, para a solicitação de serviços consulares junto a esta sede, é imprescindível apresentar uma das provas de residência abaixo elencadas, que seriam contas domésticas, como se coloca aqui, as questões domésticas. E quais dessas contas são aceitas? Principalmente energia elétrica, gás, água, telefone, internet e TV a cabo. São as que eles aceitam. O que é possível também, para você aí que tem entre os 18 e os 30, de repente, o seu boleto da universidade vem no seu nome já, apesar do seu pai, às vezes, pagar para você, se você já não paga. Então, se esse boleto vier no seu nome, com indicação do seu endereço, já é uma prova hábil para você não ter que suprir isso com um documento de residência dos seus pais e a declaração que nós vamos ver aqui na sequência. Não é o caso de uma pessoa jovem, mas, por exemplo, o comprovante de recebimento de aposentadoria, tá? Existe uma saída também, para você que tem aí entre os 18 e 30, isso tudo sempre São Paulo, você trazer uma declaração do seu empregador, reconhecendo qual é o seu interesse. Qual é o problema? Que você vai ter que fazer isso em papel e vai ter que reconhecer a firma do seu empregador, o que traz uma certa burocracia para você enfrentar. Declaração de imposto de renda. Se você já declara, ainda que reside com os pais, ali vai ter o seu endereço, como se fosse o seu endereço oficial, o endereço dos seus pais. Poderia ser uma declaração de imposto de renda. E, finalmente, declaração do síndico do seu prédio, também com reconhecimento de firma. São as possibilidades no estado de São Paulo. Eles sempre recomendam que a prova de residência não vai trazer todas, é uma ou outra, então elas são alternativas. E sempre a data dessas contas de consumo, a data em que esses documentos foram gerados, não pode ter mais de 90 dias do momento que você está entrando com o pedido
de inscrição no Aire. Ou seja, tem que ser bem recentes esses comprovantes. E aí vem o ponto específico de São Paulo. Ele prevê claramente, o Consulado de São Paulo, a situação dos jovens entre 18 e 30 anos que ainda residem com os pais. Então ele coloca aqui, poderá ser aceito o comprovante em nome do cônjuge, de quem é casado. Então você, que não é a questão dos 30 anos, mas que você é casado e a conta de água, por exemplo, ou a conta de energia está no nome do seu cônjuge, da sua mulher ou do seu marido, você pode juntar o comprovante no nome da mulher ou do marido, desde que junto haja o comprovante do casamento. Qual é? Ou seja, a sua certidão italiana de casamento. Vai provar que aquela pessoa que está com o nome na conta é a sua esposa ou mesmo o seu marido. Legal? Agora vamos aos jovens, olha lá. No caso dos maiores até 30 anos, você pode trazer um comprovante em nome do genitor, pai ou mãe, certo? Mas, nesse caso, além do comprovante em nome do pai ou da mãe, deve ser acompanhado o seu requerimento de uma declaração que o seu pai ou a sua mãe vão assinar para você. E aqui em São Paulo há um modelo para isso, como vocês veem, tem aqui um link para a gente acessar esse modelo de declaração. A última parte desse nosso vídeo vai ser dedicada justamente a isso. Eu vou ensinar a vocês como o seu pai ou a sua mãe deve preencher esse documento. Mas antes disso, como eu venho alertando durante o vídeo inteiro, estamos numa situação específica de São Paulo. Pode ser que ela se confirme através de informações que você obtiver no seu consulado, que não seja São Paulo. Vamos dar uma olhadinha aqui, a título exemplificativo, e como uma amostra, em 2 outros consulados. Então, eu consegui puxar aqui, vamos para uma outra aba, certinho aqui, a segunda aba minha. Essa página já é a do Consulado de Curitiba, que atende, como vocês bem sabem, Paraná e Santa Catarina. Não só Paraná, mas também Santa Catarina. Vem algumas observações sobre a inscrição AIRE. Vocês podem observar já que até uma simples olhada já te permite ver que, apesar da cara dos sites serem iguais, o conteúdo é muito específico quando se compara de um e de outro consulado. Ou seja, cada um alimenta o seu site com as suas peculiaridades. Daí a importância de você estar sempre observando o site do seu próprio consulado. Perfeito? Vamos seguir aqui. E aí vamos chegar na parte do que se deve anexar ao requerimento de AIRE. E ali vai falar das provas de residência admissíveis para eles em Curitiba. Então, em Curitiba, olha lá, tem algumas boas semelhanças com São Paulo, mas tem também algumas diferenças. Boleto de energia elétrica, ok, igual São Paulo. Gás, aqui já fala textualmente em celular. Internet, eu me lembro que em São Paulo a gente viu e também havia a possibilidade de ser conta de consumo de internet, assinatura de internet. TV a cabo também havia em São Paulo. A questão de boleto universitário ou de escola, em São Paulo falava em boleto universitário, aqui até se admite para escola normal, um boleto de escola normal em nome do jovem aí. Aqui eles estenderam para cartão de crédito. São Paulo não prevê a possibilidade de usar a fatura de cartão de crédito com o seu endereço como comprovante da sua residência. E eles colocam um etc. aqui, que deixa bastante em aberto. E seguem dizendo que essa conta deve constar no nome do requerente ou do seu cônjuge, no caso de casado. E tem que ter sido expedida no mínimo, no máximo 90 dias anteriores àquele momento que você está fazendo a sua inscrição no AIRE. Ou seja, tem que ser uma conta que não pode ser superior a 3 meses de idade. Eu juntaria a desse mês para não ter dúvida alguma. Agora, vocês observam que não existe aqui uma observação específica para os maiores que residem com os pais. Só está falando que você pode juntar a do cônjuge. E aí, o que fazer? Eu já dei uma vasculhada aqui e não encontrei algo semelhante a São Paulo. Se a gente rolar o texto aqui para baixo, tem outras questões que estão sendo tratadas aqui, que não é o caso do nosso vídeo, tá ok? Eu vou pular algumas instruções quanto ao preenchimento. E aqui embaixo eles deixam um e-mail. Olha lá. Ó. Se você tiver qualquer dúvida a respeito das informações que acima
nós apresentamos, pede-se que você escreva um e-mail para a rede consular honorária disponível nesta página. Então, ele dá um link aqui e vai apresentar os e-mails da rede consular dentro da circunscrição de Curitiba, porque você tem consulados honorários e assim por diante, né? Agências consulares, com os respectivos e-mails e endereços, essa lista vai mostrar. Aquele que da região em que você estiver embasado, seja dentro de Santa Catarina ou do Paraná, entre em contato com eles. Observe que eles são bastante cuidadosos, dizer, ó, desde que aqui não haja aquilo que não tenha sido tratado aqui, tá? Então, vocês peguem e entrem em contato com o consulado para perguntar essa questão do jovem entre 18 e 30. Posso comprovar no nome do meu pai? Existe alguma... posso comprovar a minha residência com um boleto em nome do meu pai ou da minha mãe? Nesse caso, preciso anexar alguma declaração deles afirmando que eu resido no mesmo endereço que eles? Essa declaração, aqui no consulado de Curitiba, existe um modelo para ela ou é livre a forma de redação desse documento? É o que, nesse caso, vocês têm que fazer. Outro exemplo aqui por amostragem, a gente tem BH, Belo Horizonte. Vamos lá, Belo Horizonte. A mesma cara, com um texto bem diferente. Quando você pega aqui, compara com São Paulo, olha lá. Compara com Curitiba, que a gente tinha visto ali pelo começo. Ó. Tem pontos em comum, obviamente, mas existe uma estrutura de redação diferente e algumas exigências diferentes. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Continuando aqui em BH, lá embaixo, procedimento de inscrição, para aqueles que nasceram na Itália ou em outros países, e para nós, a grande maioria dos que assistem esses vídeos aqui que eu produzo, somos nascidos no Brasil. Então, vem aqui quais os documentos de que necessita, e dentre eles, aqui vem cópia de uma prova de residência. No caso de Minas, existe um link. Quando nós clicamos nesse link, vocês vão ver, olha lá, vem um documento em PDF indicando quais seriam os documentos aceitos como comprovantes de residência. Cada requerente maior de idade deverá apresentar uma prova de residência em seu nome. Então, já não ajudou muito, né? Não está falando nada do maior de idade residir com os pais. Não ajudou nada, para falar a verdade. E tem que ser escolhidos entre os seguintes: boleto de energia, água, telefone fixo, já não se fala em celular, TV e internet, TV a cabo e internet estão inclusos. Despesas condominiais, boleto de despesas condominiais, boleto de plano de saúde, aqui já incluiu esse, não tem nos demais consulados que a gente viu. Despesas universitárias tem. Declaração do Tribunal Regional Eleitoral, timbrada, carimbada e firmada contendo o seu endereço. É uma opção, por exemplo, para você, vejo eu, jovem entre 18 e 30, que já é eleitor, você poderia substituir comprovantes que estão aí no nome dos seus pais por um no seu próprio nome através de uma declaração do Tribunal Regional Eleitoral. Também a primeira página onde contém o endereço da sua declaração de renda seria uma possibilidade. Aqui não é o seu caso, porque você é jovem, seria o comprovante de pagamento do INSS, de uma aposentadoria. Correspondência vinda da Receita Federal contendo o seu nome e endereço, seria uma alternativa. O seu contrato de trabalho ou o seu contrato de aluguel, que não vai ser o caso aqui, porque se você mora com seus pais, mesmo que seja numa casa alugada, vai estar no nome deles. A prova de residência, segundo eles falam aqui, poderá estar no nome do cônjuge, mas será aceita somente se acompanhada de uma cópia recente da certidão de casamento. Certo? Aqui embaixo tem o mesmo texto todo para BH em português, que eu acabei de ler. Tá? Eles bolaram um documento bilíngue aqui. Mas não está muito claro. Como resolver? Naquela mesma página que estávamos aqui do Consulado de Belo Horizonte, onde eu li esse item da prova de residência, a gente foi aqui através do link nesse clique aqui, lá embaixo, vamos descer, existe um contato de e-mail para vocês tirarem a prova dos 9, perguntando para o consulado ou para as agências consulares o que fazer. Embaixo, contato, olha. Este consulado responderá apenas a e-mails que tenham a ver com questões que não se encontram já ilustradas sobre o site. É o caso aqui, porque nós não encontramos nada que diga respeito aos maiores de idade que moram com os pais e a comprovação de residência deles. Tem lá, olha lá,
um e-mail para vocês entrarem em contato. Nesse caso é direto com o consulado, não é com a agência consular, nem com o consulado honorário, como Curitiba mandou. Ok? Entenderam isso aqui? Então eu fiz essas duas amostragens para vocês entenderem como é que funciona a coisa consulado por consulado e essas diferenças. Vou voltar para São Paulo. Se algum desses consulados dizer a vocês que é necessário, que aceita a prova de residência em nome dos seus genitores, junto dos seus genitores, e que é necessário uma declaração, perguntem se você pode utilizar esse mesmo anexo aqui que eu vou mostrar, que São Paulo, se existe um modelo já pré-estabelecido pelo consulado, ou essa declaração pode ser redigida de uma maneira livre, contendo dados mínimos. Ok? Vamos voltar para São Paulo, vamos entrar lá no item dos jovens até 30 anos que moram com os genitores, em que você pode usar uma comprovação de residência do seu genitor, do seu pai ou da sua mãe, como seu próprio comprovante, desde que acompanhado da declaração. Vou clicar aqui e ele vai abrir provavelmente um PDF. Olha lá. E abriu mesmo. Olha lá. E esse documento, como vocês podem ver, ele está em italiano. Então eu vou fazer a gentileza aqui para vocês. Não, tá certo. Tá todo em italiano. É curtinha e eu vou orientar como vocês têm que preencher. Existe uma orientação geral aqui embaixo, que ela está em bilíngue, mas o documento está todo em italiano. Então vamos lá. O título, declaração do genitor convivente, ou seja, declaração do pai ou da mãe do seu genitor que convive contigo, que mora no mesmo endereço. Então, ele diz aqui, il sottoscritto ou la sottoscritta. Ou seja, o subscrito, aquele que assina esse documento, seu pai ou sua mãe, ok? Vai ter que ser o seu pai se a conta que você utilizar, né, se o comprovante de residência estiver no nome dele, vai ter que ser sua mãe se o comprovante de residência for no nome dela. Então, coloca-se primeiro o cognome, ou seja, o sobrenome, e em seguida o primeiro nome da pessoa. Então, vamos criar aqui um exemplo. Vamos supor que o seu pai se chama José Carlos Rossi, ok? Então, você colocaria aqui o subscrito Rossi, José Carlos, porque Carlos é considerado nome e não sobrenome, ok? Se fosse um nome de mulher, Maria Eduarda Rossi. Rossi Maria Eduarda. Ok? Nato ou nata a. Ou seja, a naturalidade, a terra natal do seu pai ou da sua mãe que está assinando o documento. Então, suponhamos que a Maria Eduarda Rossi ou o José Carlos Rossi tenham nascido em São Paulo. Então, nascido em São Paulo. Aqui coloca-se a sigla do estado, no entre parênteses, il. Aqui a data de nascimento do seu genitor, que está assinando o documento. Pode fazer ela em número, até porque não tem muito espaço. Então, por exemplo, o dia que eu estou gravando esse vídeo, 3 de março de 24. Alguém nasceu hoje. Ok? Residente A. Coloco aqui nesse residente A o nome da cidade onde o seu pai, sua mãe e você residem. Ok? Em via Piazza. E aqui você coloca o endereço. Rua alguma coisa, número, o telefone principal da casa, mesmo que seja um celular, e o e-mail do seu pai ou da sua mãe, oficial, aqueles que eles abrem sempre para contato. Conteúdo aqui, declara, ok? Que o filho ou a filha, e aí, agora aqui já inverte, aqui era sobrenome e nome, aqui já é na ordem normal, ó. Que o filho, nome e sobrenome. Então, o filho, por exemplo, aqui Antônio Carlos Rossi. Então, Antônio Carlos Rossi. Nascido em o local. Põe o nome da cidade em que você nasceu. Você é o jovem entre 18 e 30. O estado, aqui entre parênteses, a data do seu nascimento, documento de identidade, seu, né? Seu jovem entre 18 e 30 anos. E ele está declarando aqui que não possui um comprovante de residência em nome próprio, uma vez que reside com o genitor, que é quem assina o documento, no seguinte endereço. E aqui repete-se o endereço em que vocês todos moram, você e seus pais. Ok? Lugar e data, você coloca o local de onde você está escrevendo, a data, assina, e aí vem a orientação do consulado, repito, de São Paulo. Nem vou ler aqui em italiano, já tem em português. Se o declarante é cidadão italiano ou da União Europeia,
seu pai fosse, anexar uma cópia simples do documento europeu de identidade válido com foto e assinatura de quem autoriza. A assinatura vai constar aqui, óbvio, né? Do seu pai ou da sua mãe. Então, se o seu pai ou sua mãe também foram reconhecidos, já tem documento europeu, basta uma fotocópia simples desse documento sendo anexada nessa declaração aqui. Do contrário, um pouquinho de burocracia, se o declarante, se o seu pai ou a sua mãe não tiverem a cidadania italiana reconhecida, nem forem cidadãos da União Europeia, vocês devem pegar e ir ao cartório para reconhecer, a um tabelião de notas, né? A um cartório de notas para reconhecer a firma do seu pai ou da sua mãe, signatário desse documento. Um detalhe, para quem não conhece redação jurídica, a assinatura deve ser reconhecida por autenticidade. O que é por autenticidade? Não basta você pegar a declaração das mãos do seu pai ou da sua mãe e você, filho, ir até lá para reconhecer, porque esse reconhecimento de firma seria por semelhança. Eles teriam um padrão para comparar a assinatura que seu pai ou sua mãe fez num documento, e aí eles reconhecem por semelhança. Por autenticidade, o signatário desse documento, quem assina esse documento, seja seu pai ou seja sua mãe, devem te acompanhar até o cartório e fazer o reconhecimento por autenticidade. Às vezes ele é também chamado de reconhecimento por verdadeiro. Ou seja, o seu pai ou a sua mãe que assinou esse documento vai assinar num livro do cartório, vai assinar um livro do cartório para gerar um padrão na hora, e o reconhecimento de firma vai ser feito nesse sentido, de que não só a assinatura aparenta aquela que eles têm cadastrado, mas o próprio interessado, o próprio signatário esteve presente e assinou de frente o tabelião. É uma exigência do Consulado de São Paulo. Então tá aí, pessoal. É um documento simplesinho, não tem muita dificuldade de ser feito. Talvez a única coisa um pouco chatinha realmente é ir lá, ter que arrastar seu pai e sua mãe até o cartório para reconhecer essa firma por verdadeiro ou por autenticidade. Essa questão foi objeto de muitas perguntas durante aqui os 5, 6 meses que a série sobre AIRE está rolando. Eu já respondi isso aí, principalmente por escrito, mas esse ponto especificamente nos outros vídeos que eu gravei não está presente. Então eu trouxe aqui para trazer um pouco de alívio para vocês. Cuidado nos outros consulados, façam aquilo que eu indiquei, ok? Vou até colocar aqui, no seu consulado, vamos supor que você seja Brasília. Brasília não é consulado, então seria ambachata, tá? Não é consolato, ambachata. Ambachata, Itália, Brasília, você escreve lá AIRE e coloca prova residência. Tentem usar isso e na seção do site de Brasília para comparar se há diferença, por exemplo, com o padrão que nós temos em São Paulo. Não ficou clara a questão do maior de idade residente com os pais naquele site? Rola o texto, rola aquela seção do site até achar uma indicação de um e-mail de contato para vocês poderem conversar com a sua representação diplomática, aquela da sua base territorial, e resolver o seu problema. Ok? Espero ter ajudado uma boa parcela de vocês. Se não ajudei 100% para aqueles que estão fora de São Paulo, pelo menos eu dei um caminho para vocês conseguirem trabalhar com essa questão. Eu agradeço mais uma vez a sua paciência, a sua atenção. Espero que o vídeo tenha sido útil, que vocês tenham gostado disso. Peço, como sempre, o seu engajamento. Deixem seus comentários, suas críticas, suas sugestões, suas perguntas, sempre aqui na seção de comentários para eu poder responder um a um de vocês cronologicamente, respeitada a ordem de chegada das perguntas, para não deixar ninguém aí no vácuo. Não é uma coisa que eu gosto de fazer. Tá ok? E, lógico, aquele pedido que eu faço sempre, né? Além do engajamento propriamente dito com os comentários, senta o dedo no like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo aqui. E também ativa o sininho para você receber notificações de futuros vídeos. Uma última observação é a seguinte: eu estou reorganizando agora as playlists do meu canal. Eu vou fazer uma playlist especificamente sobre o AIRE e a outra sobre o passaporte, que é uma forma de vocês encontrarem mais fácil, de forma mais fácil, cada um dos vídeos que eu produzi sobre esses temas em ordem cronológica. Isso permite que você faça aí um binge watching, né? Uma maratona assistindo o meu canal, como se fosse um Netflix, lá do primeiro vídeo até o último, passando pelas atualizações e por essas dicas pontuais que eu passo, como essa aqui envolvendo a comprovação da residência do jovem entre 18 e 30, pelo menos para São Paulo, como é que a coisa está funcionando.
Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo e eu fui. Abraço.